Então, boa noite, né, pessoal? Mais uma aula aí de desenvolvimento de sistemas para Web 1, tá? Hoje a gente vai começar com validação de formulários com JavaScript, tá? Como é que eu faço para validar um formulário com JavaScript, certo? Então, o que é a validação de formulário? É o processo de verificar os dados de entrada do usuário em um formulário web antes de enviar para o servidor, a fim de garantir que esses atendam ao formato, tipo ou intervalos esperados, certo? Então, veja bem, vamos frisar aqui a palavra antes. Eu vou fazer essa validação antes de enviar para o servidor, certo? E eu posso fazer via alguns atributos HTML. A gente viu que tem alguns inputs que ele tem alguns atributos para fazer certo tipo de validação. Por exemplo, o do e-mail, o input type e-mail, ele verifica se você tem um texto lá dentro do e-mail, né, com arroba, certo? Ele não faz a validação exatamente do e-mail, ele verifica se tem um arroba. Se tem um arroba, porque é um e-mail, certo? Mas não tem tanto exatidão quanto um código JavaScript, por assim dizer, certo? Bom, quais são as vantagens de você fazer isso? Melhora a experiência com o usuário, no caso o feedback imediato, ou seja, você validar o formulário já no lado do cliente. Então, isso vai melhorar a experiência com o usuário. Isso também vai diminuir o tráfego da rede. Por que isso? Porque quando você vai validar o formulário lá no lado do cliente, primeiro ele faz a validação no lado do cliente para depois dos dados estando validados, ele conseguir transmitir esses dados pela rede, certo? Então, se os dados não estão validados, ele não transmite pela rede, o que diminui o tráfego da rede. O que em sistemas com alto tráfego, isso é primordial, certo? Se você tiver um site que é muito acessado, isso é primordial você fazer, certo? E quais são as desvantagens de você fazer validação do formulário? Não funciona se o cliente web não suportar versões dos recentes do padrão HTML ou da linguagem JavaScript. Então, o browser tem que suportar a linguagem JavaScript para poder fazer isso, ou versões recentes do HTML. Mas como a maioria dos browsers suporta todos os dois, então esse problema não é tão grave assim. E um outro problema é que ele pode ser desabilitado do lado do cliente, tá? Isso não tem como fugir, não. Professor, Oi, tá gravando a aula? tô gravando. Dessa vez eu tô gravando. Tá gravando, para não esquecer, né? Da outra aula eu esqueci, mas dessa vez tá gravando sim, certo? É Então, porque não tem o negocinho, a bolinha vermelha é porque tá aparecendo? aqui, ó. Tá aqui, ó, gravando aqui, ó. Certo? Nem se preocupe, Ah, tá tá gravando. certo. Aqui aparece uma bolinha vermelha pra mim aqui no negócio dizendo que tá gravando. Então, a validação do lado do cliente não exclui de fazer a validação também do lado do servidor. Isso é uma observação bastante importante. Veja só. Aí a pessoa pergunta assim, mas espera aí, se eu vou ter que fazer a validação no lado do servidor, por que eu tenho que fazer também no lado do cliente? Por que não fazer só no lado do servidor? Por que eu tenho que fazer nos dois? É justamente isso aqui, ó. Melhorar a vantagem com o usuário, no caso você fazer o cliente também, e diminuir o tráfego de rede. Esses são dois objetivos primordiais que você tende a querer fazer a validação do formulário do lado do cliente, certo? Mas eu preciso falar do lado do servidor, você precisa fazer do lado do servidor também. Toda validação você tem que fazer do lado do servidor, certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Estamos seguindo. Não. Bom, então, validação com HTML versus validação com JavaScript. A validação com HTML é limitada a tamanhos e expressões regulares, certo? E a validação com JavaScript pode fazer tudo que a HTML faz e muito mais. Por exemplo, cálculos, datas e etc. Ou seja, um monte de coisas que com HTML é limitado. Por exemplo, você bota o type lá do e-mail que ele só valida se tiver o texto, se tiver um arroba. Isso é muito limitado. Ao passo que quando você for fazer com JavaScript, por exemplo, você pode dizer assim, eu quero fazer uma validação cujo o nome do usuário que vem antes da arroba tenha no mínimo, por exemplo, 5 caracteres. Então, dá para fazer esse tipo de validação com JavaScript? Dá, mas com HTML não dá, certo? Por exemplo, você quer pegar uma senha, aí você faz, eu quero validar minha senha para garantir que minha senha tem, por exemplo, no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres. Dá para fazer esse tipo de coisa com JavaScript? Dá. Com HTML, até certo ponto dá para fazer alguma coisa com relação a isso, certo? Mas melhor ainda que o JavaScript.
para você verificar, por exemplo, se tem caracteres especiais, se tem números também, se tem letras. Então, com HTML não dá para fazer isso, mas com JavaScript dá. Certo? Bom, então eu estou botando um exemplo aqui de validação de usuário em e-mail com HTML, certo? Só para você ter uma ideia de comparar um com o outro, tá? Então, eu tenho um formulário aqui, um form, que eu tenho um label, tá? Temos um input test aqui com os atributos required, que é, ou seja, esse nome do usuário é requerido, e ele tem como padrão caracteres minúsculos de A a Z, no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres. Isso aqui, esse pattern aqui que está aqui, gente, isso aqui é uma expressão regular, certo? Que não, infelizmente não é o foco dessa disciplina. Se você quiser mais detalhes sobre expressão regular, aí você vai ter que dar uma olhadinha, estudar expressões regulares aí por fora, certo? O título é 4 a 8 letras minúsculas, que você tem que colocar. Aí, nome do usuário deve ter minúsculo entre 4 e 8 caracteres. Você pode colocar, né? Como lembrete para o usuário poder informar esse tipo de informação. E o e-mail está aqui, tem o type, eu botei o type teste, mas poderia ser o type e-mail, tá? E o padrão, esse padrão aqui, ó, essa expressão regular aí. Ou seja, os e-mails devem ter o seguinte formato. Por exemplo, fulano@domínio.com, certo? E tem um botão aí enviar do formulário. Como é que seria essa validação com JavaScript? Então, a validação com JavaScript, a coisa é um pouco parecida, tá? Você vai ter um form que você vai colocar o nome do formulário, que eu chamei de meu form, tá? E você vai colocar um evento em onSubmit. Ou seja, na hora que eu vou submeter esse form, você tem esse evento aí, onSubmit. Que você tem a seguinte função aqui, é chamada de função. Tem um código que é return valida form, ou seja, que você vai validar esse formulário aqui, certo? Aí temos aí o type test com ID nome e o type test com ID e-mail, tá certo? Como é que vai ser o código do valida form? O código do valida form vai ser esse código aqui, ó. Eu vou pegar a mensagem com document.getElementById com mensagem. Quem é esse cara daqui? Mensagem é esse cara daqui, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Certo? Ou seja, quando aparecer uma mensagem de erro, vai aparecer aqui no lugar desse preenche formulário e clique em enviar. Tá certo? Ele vai aparecer aqui embaixo. Aí, const nome. Como é que eu faço para pegar o nome que o usuário vai informar lá? Eu faço document.forms, passando entre parênteses, entre colchetes aqui, meu form, tá? Que é o nome do formulário. Aí entre colchetes aqui, o nome do campo que você quer do formulário. No caso, o campo com ID nome, certo? E faz o ponto value. Ou seja, o que esse danado aqui vai fazer, desse código aqui está fazendo, é indo lá no input test de ID nome, do formulário meu form, para pegar o conteúdo que está dentro do que tem dentro do input. Ou seja, o que o usuário digitou dentro do input do nome. Tá certo? No document forms aqui, a mesma coisa. Ele vai lá no formulário meu form, onde tem forms meu form, no campo e-mail, tá? E vai pegar o conteúdo dele. Certo? Tudo bem até aí, gente? Ou seja, nome e e-mail que está aqui é o que o usuário digitou. Certo? Aí eu faço o seguinte, eu faço um try catch. Ou seja, eu vou capturar uma exceção aqui, né? Qual é a exceção? Se nome for igual a null, ou o nome não casar com 4 a 8 caracteres, eu disparo a seguinte exceção, throw. O nome do usuário deve ter 4 a 8 caracteres, certo? Se o e-mail for igual a null, ou o e-mail não casar com essa expressão regular aqui, então o e-mail deve ter o seguinte formato, @fulano.domínio.com, tá? E se não casar com nenhum dos... Se o if aqui for falso aqui, ele retorna true. Ou seja, ele vai retornar no onSubmit lá do formulário, aqui, o valor true. Certo? Aí, e se disparar uma exceção? Se disparar a exceção, eu vou capturar com catch a exceção. Aí, a mensagem, a cor da mensagem que vai mostrar vai ser vermelho. E vai mostrar dentro da mensagem a seguinte mensagem. Erro, 2 pontos mais
que no caso é a mensagem de erro que foi passada aqui no true, certo? Que disparada aqui na exceção. E retorna falso. Ou seja, ele vai dizer para o formulário, na hora de submeter, retorne falso aqui, então não aceita o submit aqui, do formulário, certo? Bom, algumas observações a serem feitas. Antes de passar para as observações, o pessoal aqui teve alguma dúvida com relação a isso? Professor, eu não peguei a primeira linha aí. Essa linha daqui? Pode repetir só o que é a primeira linha? Exatamente. Pronto. Eu também. Pronto. O que faz essa let message document.get by id message? Get element by id message, essa mensagem daqui, ó. No forma HTML, ó. Ou seja, ele vai pegar esse parágrafo daqui. Por que ele está pegando esse parágrafo daqui? Porque se disparar alguma mensagem de erro, ele vai, popular, vai escrever naquele parágrafo lá a mensagem de erro, dizendo erro, 2 pontos. Ou o nome do usuário deve ter 4 a 8 caracteres, ou o e-mail deve ter o seguinte formato, certo? Ou os dois. Aliás, minto, um ou outro, porque vai o que disparar primeiro, né? Beleza. Deu para entender aí? Ou seja, ontem preenche o formulário e clique em enviar, ele vai apagar isso aí e vai botar mensagem de erro. Se tiver uma mensagem de erro entre o nome e o e-mail do usuário, tá? Como é que você vê se tem uma mensagem de erro entre nome e e-mail do usuário? Se ele não casar com essas especificações aqui, ó. Se não for igual a null, ou não casar com 4, 7, 8 caracteres minúsculos para o nome do usuário, ou se e-mail for igual a null, ou não casar com a expressão regular que está aqui, certo? Bom, quais são as observações que eu tenho a fazer? Não utilizar a expressão regular para verificar e-mails e exemplos anteriores. Eu botei expressões regulares aqui no e-mail aqui só para ilustrar, tá? Porque você pode ter outras expressões regulares para casar outras coisas. Por exemplo, como senha. Eu quero casar que tenha pelo menos um número, ou que tenha pelo menos uma letra, ou que o tamanho da senha seja no mínimo 5 caracteres. Então, eu posso fazer isso com expressão regular? Pode, certo? Mas o e-mail é um tópico bastante complexo. Tem várias nuances aí para casar um e-mail. Então, eu botei um link aqui de uma referência para você dar uma lidinha aí, para você ver o quão complexo é você tentar validar e-mail com expressão regular, certo? Então, eu particularmente, eu dei um estudado sobre esse tópico, então eu não recomendo você usar uma expressão regular para tentar validar e-mail. Embora muita gente tende a fazer isso, mas eu não recomendo, tá? Outra coisa, document.forms representa uma coleção de formulários. Por quê? Numa página HTML você pode ter vários formulários, certo? Então, qual dos formulários você está referenciando? É meu form ou formulário 2, por exemplo? Então, você vai pegar, se é meu form ou formulário 2, você vai pegar pelo name do formulário, certo? Então, você vai fazer do jeito que está aqui, ó, document.forms, abre colchete, meu form, referencia o formulário chamado meu form. Se você quer pegar o formulário 2, aí você vai fazer document.forms, abre colchete, entre aspas, formulário 2, certo? Tá ok? Bom, o documents.forms, aí como eu falei, entre aspas, nome do formulário, aí fecha colchete, abre colchete, nome do input, representa um input cujo atributo name é o nome do input, e document.form, nome do formulário, representa um formulário cujo name é o nome do formulário, certo? Ou seja, ele vai referenciar pelo name, tá certo? Então, tem algumas referências para você dar uma lida aí com mais calma aí, tá? Quais as vantagens e desvantagens de você fazer validação no lado do cliente e no lado do servidor, uma referência sobre o padrão, o atributo pattern do HTML, tá? E outra aí sobre o pattern attribute, que é o atributo pattern do HTML também, dos inputs, certo? Para você dar uma lidinha com mais calmas aí. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Eu tenho, professor. Diga Bota lá, lá no. Por gentileza, professor, Pois só não. poderia botar o slide? Pois não. Nessa parte, cadê ele? E-mail, aí tem a numeração do erro, estou falando do erro, esse aí mesmo. Certo. Usuário, e-mail.
Esse é qual? Sim, é esse mesmo. Certo. O que eu queria entender, professor, só pode ser, se fosse mais número, poderia também dar erro? É isso que eu quero compreender, que eu não compreendi essa parte aí. Essa parte aqui onde tem e-mail.match, isso aqui, é? Que o senhor clicou agora há pouco? Tá. Esse negócio do e-mail aqui, que ele está verificando, é o seguinte. Se o e-mail for nulo, ou seja, se a pessoa não digitar nenhum nada no e-mail, ele vai disparar a seguinte exceção. O e-mail deve ter o seguinte formato. fulano@domínio.com, certo? Ou, se o e-mail não casar com a expressão regular que está aqui. O que essa expressão regular faz? Ela verifica o seguinte, ó. Ele verifica se antes da arroba eu tenho o quê? Eu tenho caracteres de A a Z, número de 0 a 9, um ponto, um sublinhado, uma porcentagem, ou mais ou menos. Se eu tenho um ou mais caracteres com esse que obedece a essa regra aqui, certo? Antes da arroba. E depois da arroba, eu tenho certos caracteres, ponto, de A a Z, pelo menos dois, número de domínio, tá? Ou seja, se o e-mail, ele se parece com fulano@domínio.com. Pode ser qualquer e-mail, pode ser, por exemplo, neus@ifpe.edu.br, por exemplo. Isso é um e-mail que ele vai entender como válido. Mas se não for nenhum e-mail mais ou menos válido dessa maneira, então o que ele faz? Ele vai disparar essa exceção. O e-mail deve ter o seguinte formato: fulano@domínio.com. Deu para entender agora aí? Entendi, professor. Certo. Agora, quando a gente, o usuário ele está fazendo a inscrição, né? Certo. E qualquer coisa. Aí ele implementou tudinho, fez de acordo com o que pediu, né? Caráter, número, símbolos. Certo. Aí, de repente, dá um erro. Aí, isso aí é do sistema ou é da internet, alguma coisa assim? Tem que ver que tipo Da de rede, erro, que eu tem quero que ver que dizer. tipo de erro que é, Neuza. Tem que ver que tipo de erro que é, tá? Porque, por exemplo, pode ser um erro de preenchimento errado, aí se for um preenchimento errado, ele vai disparar aqui uma exceção dizendo que tipo de erro que foi. Agora, pode ser um erro de rede também. Tudo depende da mensagem de erro que ele vai mostrar, entendeu? Aí não tem nem como a gente dizer qual foi a causa. Eu tenho que ver qual foi a mensagem de erro para saber qual foi a causa do que aconteceu, entendeu? Ah, tá certo, professor, porque eu Agora, estava meio em dúvida com o que a gente isso. está fazendo aqui é tentar validar um e-mail para ver se os dados que foram preenchidos no formulário estão de acordo com certas regras, certo? Ele estando preenchido com certas regras, então ele vai retornar true para o formulário, nesse código JavaScript, dizendo que os dados estão ok e ele pode submeter esses dados para o servidor, certo? Certo, professor, obrigado por tirar minha dúvida. Ou não. Mais alguma dúvida, gente? Não? Nadinha? Perfeito. Então, eu vou parar a aula por aqui, tá, gente? Que essa aula é só isso mesmo. É bem curtinha.